Meus queridos alunos, estamos de volta e após breve intervalo, deu tempo aí para tomar uma água, tomar um cafezinho, né? E voltamos. Falávamos sobre os sistemas processuais, já falamos sobre o sistema inquisitorial, já falamos sobre o sistema acusatório. Fala agora sobre o último sistema, não é citado por todos os manuais, mas está aí na tela para vocês, o sistema misto, também conhecido como sistema francês. O sistema misto ou francês, você deve entender o seguinte, ele vai ter duas fases distintas. Então ele vai ter uma primeira fase inquisitorial, basicamente com aquelas características que já foram citadas no bloco anterior, quando falamos sobre o sistema inquisitorial. Então, uma instrução secreta, uma instrução escrita e sem acusação, logo sem contraditório, com o objetivo de apurar a materialidade e a autoria. Quer dizer, a primeira fase, destinada à investigação preliminar, seria inquisitorial. E depois temos aí uma segunda fase, que seria uma fase que estaria mais relacionada aí ao sistema acusatório. Então, na verdade, teríamos uma segunda fase de viés aí acusatório. Ou seja, teríamos aí a apresentação da acusação, o réu se defendendo, publicidade, oralidade e o juiz julgando de maneira equidistante. Alguns doutrinadores minoritariamente dizem que o Brasil adota um sistema misto. Só que essa posição não é adotada pela maioria. Por quê? Ora, porque a Constituição é muito clara. Quando ela outorga a função de acusar ao Ministério Público, ela claramente diz que o sistema adotado é um sistema acusatório e ela não faz nenhuma distinção entre uma fase investigatória e uma fase processual. Então eu explico o sistema misto, mas é importante que vocês entendam que não é ele o sistema adotado pela Constituição de 1988. Legal? Fechamos então os sistemas processuais e podemos agora passar ao estudo de princípios. E o primeiro princípio que o Charles exibe aí para vocês é o princípio da presunção de inocência, ou o princípio da presunção de não culpabilidade. Alguns doutrinadores preferem usar a terminologia presunção de inocência, outros falam em estado de inocência, outros preferem usar a expressão presunção de não culpabilidade. Cuidado com isso, eu vou até explicar para vocês a origem dessa terminologia e o porquê de se usar uma terminologia distinta, mas o ideal, até para facilitar o nosso trabalho e a nossa compreensão, é entender que todas as expressões querem dizer a mesma coisa. Legal? Esse princípio, sem dúvida alguma, é o mais importante, principalmente devido ao ano passado. Você sabe muito bem que no ano passado o Supremo alterou a sua orientação quanto à execução provisória da pena. Agora já não há mais necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o início do cumprimento de uma pena. O Supremo passou a entender que basta a prolação de um acórdão condenatório por tribunal de segunda instância. Por isso que hoje, se você me perguntar, professor, dentre os vários princípios que o senhor vai explicar, qual deles tem mais importância? Eu acho que seria esse, porque é o tema da moda, né? O Supremo discutiu isso muito no ano passado. Vamos lá? Senhores, para estudar a presunção de inocência, eu acho que devemos começar por um conceito que está aí sendo exibido na tela para vocês. O que é presunção de inocência, estado de inocência, presunção de não culpabilidade? Na verdade, consiste no direito de não ser declarado culpado, senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Cuidado com os parênteses, né? Porque agora, na visão do Supremo, estão aí os julgados, né? O HC 126.292, que foi o precursor disso, depois as ADCs 43 e 44 e o recurso extraordinário com repercussão geral de número 964.246.
após a prolação de acórdão condenatório por tribunal de segunda instância, ao término do devido processo legal, em que o acusado tenha se utilizado de todos os meios de prova para sua ampla defesa e para a destruição da credibilidade das provas apresentadas pela acusação. Então esse é o conceito de presunção de inocência, ou seja, você mantém um status de inocência, você mantém um status de não culpável, pelo menos até o final do processo. O problema é quando se dá o fim do processo, e a gente vai discutir isso com calma daqui a pouco. Mas essa é a ideia da presunção de inocência. Renato, onde está previsto esse princípio? Na verdade, colegas, o princípio da presunção de inocência, devido à sua grande importância, ele está previsto não apenas na Constituição Federal, como também na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então devemos estudá-lo a nível constitucional e também a nível convencional. Vamos dar uma olhada então primeiro na nossa Constituição Federal, que está do lado direito, e na Convenção Americana, que está do lado esquerdo. Vamos começar pela Constituição Federal, senhores. A Constituição Federal vai dizer o quê? No artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Senhores, chamo a atenção para dois aspectos importantes a partir de uma simples leitura da Constituição Federal. Primeiro, perceba que a Constituição Federal, pode colocar na tela para a gente, Charles, ela não usa o termo inocente. Ela, na verdade, é redigida de maneira negativa. Ninguém será considerado culpado. Por isso que muitos doutrinadores dizem que a nossa Constituição Federal adota o princípio da presunção de não culpabilidade e não de inocência, já que a nossa Constituição Federal, em momento algum, fala em presunção de inocência, estado de inocência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, até quando você é considerado não culpável pela nossa Constituição Federal? Senhores, a nossa Constituição Federal diz que você não será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Por isso que a decisão do Supremo causou tanta controvérsia, principalmente entre os doutrinadores do processo penal. Quer dizer, a Constituição, ela não dá margem a nenhuma interpretação hermenêutica, quer dizer, não há margem exegética nenhuma a outra interpretação, senão a de que você goza do status de não culpado até o trânsito em julgado. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Supremo fez uma releitura da Constituição Federal. Maravilha? Do lado esquerdo, o Charles exibe para vocês agora a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Não é matéria minha, é matéria do nosso querido príncipe austríaco, né? Mas vamos lembrar que a Convenção Americana, ela goza de status normativo supralegal. Isso aqui é matéria, falo príncipe austríaco, me referindo ao nosso querido professor Marcelo Novellino. Charles, já gravou aula com o Marcelo, Charles? É a pessoa mais educada que eu conheço. É impressionante, o cara é fino. Aliás, ele é tão fino que a camisa dele nem amarrota. Eu não sei o que ele faz. Acho que ele vem da aula e né, ele passa a camisa, é impressionante. O cara não transpira, né? Impressionante. Nosso querido Marcelo Novellino, também conhecido como príncipe austríaco. Forte abraço aí para o Novellino, né? Que virou pai agora no finalzinho de 2016. Nosso querido João Francisco está lá com um mês. Né? Acho que ele deve estar indo dar aula com o coração apertado. Novellino, príncipe austríaco, ele já me corrigiu, não existe príncipe na Áustria, mas eu fiquei com isso na cabeça, né? Ignorância de um professor de processo penal. Mas vamos lembrar que a Convenção Americana, recurso extraordinário 466343, ela tem status normativo supralegal. É dizer, ela está abaixo da Constituição Federal, porém acima da legislação infraconstitucional.
Por isso que trazendo a lição do nosso querido professor Valério Mazzuoli, professor aqui da Casa de Direito Internacional e de Direitos Humanos, é que sempre que a gente faz a leitura da legislação infraconstitucional, precisamos sujeitá-la não apenas a um controle de constitucionalidade, mas também a um controle de convencionalidade. Legal? Vocês vão perceber que a convenção vai ser citada em todas as aulas, praticamente, processo penal, devido à sua importância. Vamos dar uma olhada nela? Como é que ela trata a presunção de inocência? Ela vai dizer o seguinte, vejam, toda pessoa, artigo 8º, parágrafo 2º, toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência. Colegas, percebam que, ao contrário da Constituição Federal, a Convenção Americana fala em presunção de inocência e o faz de maneira muito semelhante a outros tratados internacionais de direitos humanos. Você vai perceber que a maioria dos tratados internacionais de direitos humanos usam o termo presunção, presume-se a inocência. Por isso que essa é a terminologia adequada. Só que o detalhe interessante não é apenas esse. O detalhe interessante é o seguinte, até quando a Convenção Americana estende a presunção de inocência? Perceba que do lado da Constituição Federal, você é considerado não culpado até o trânsito em julgado. Renato, e do lado da Convenção Americana? Enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Perceba que é um pouco diferente, porque aqui você é considerado, você é presumido inocente, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Renato, mas essa é um termo abstrato, indeterminado, genérico. O que seria isso, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa? O que seria isso? Na verdade, fazendo-se uma interpretação sistemática da Convenção Americana, você pode concluir o seguinte, a mesma convenção também assegura o direito ao duplo grau de jurisdição. Ora, se o faz, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa, quando então a sua culpa seria legalmente comprovada? Quando você exercesse o direito ao duplo grau de jurisdição. Aliás, isso foi usado inclusive pelo Supremo, na fundamentação do HC 126/292. O Supremo entendeu que quando um acórdão condenatório é proferido por um tribunal de segunda instância, o que acaba de acontecer? A comprovação legal da culpa, já que os recursos extraordinários não permitem a rediscussão da matéria de fato e da matéria probatória. Por isso que, em tese, se a sua culpa já teria sido legalmente comprovada e se você já exerceu o direito ao duplo grau, não há nenhum óbice ao início imediato do cumprimento da pena. Maravilha? Excelente, colegas. Vamos em frente. Próximo item. Dimensões de atuação do princípio da presunção de inocência. Esse tema é pouco trabalhado nos manuais, mas é de grande importância. Ora, eu preciso falar de presunção de inocência, falar do conceito, previsão, dimensões, regras, limites, muita coisa. Então vamos lá. A doutrina costuma dizer que o princípio da presunção de inocência, ele atua em duas dimensões. Renato, como assim? Na verdade, podemos falar numa dimensão interna, que geralmente é trabalhada pela doutrina, e uma dimensão externa, geralmente trabalhada em algumas obras específicas sobre presunção de inocência. Vamos analisar isso? Primeiro, senhores, dimensão interna. Qual que é a dimensão interna? A dimensão interna do princípio da presunção de inocência, dela derivam duas regras, que serão trabalhadas daqui a pouco. Então, me permita, até por uma questão didática, de falar da dimensão interna daqui a pouco. Mas, por hora, saiba, como o próprio nome diz, né? Dimensão interna, ou seja, o princípio da presunção de inocência manifestando-se internamente ao processo. E aí, dentro disso, você vai ter duas regras. Regra de tratamento, regra probatória. Falo delas daqui a pouco. O que me interessa por hora
é a regra externa ao processo. E isso hoje é um tema da moda. É um tema muito importante, principalmente por conta da Operação Lava Jato. Renato, o que é essa dimensão externa? Senhores, o princípio da presunção de inocência projeta-se não apenas dentro do processo, mas também fora. Renato, como assim? Eu explico. Na verdade, se você é presumido inocente, se você é presumido não culpado, o que você precisa entender? Ora, que esse tratamento como inocente, esse tratamento como não culpável, ele não é válido só dentro do processo, mas também fora. Quer dizer, você não pode ser tratado pela imprensa, você não pode ser tratado pela sociedade como se já fosse culpado. Isso hoje é muito nítido, né, pessoal? Perceba que quando vão divulgar uma acusação, né, procuram sempre dizer, olha, pelo menos em tese, ele está sendo acusado, quer dizer, a terminologia deve ser adequada, exatamente para não criar na sociedade um estigma de que você já é culpado. Não, se eu sou presumido inocente, pelo menos enquanto o processo está tramitando, eu devo ser tratado como tal. Renato, traduz para a gente essa dimensão externa. Está aí na tela, dá uma lida comigo. Na dimensão externa, o princípio da presunção de inocência e as garantias constitucionais da imagem, da dignidade e da privacidade demandam uma proteção contra a publicidade abusiva e a estigmatização do acusado, funcionando como limites democráticos à abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do próprio processo judicial. Pessoal, isso hoje é muito importante. Processo penal hoje, ele é trabalhado pela mídia diariamente. Se eu estou sendo acusado, eu ainda não sou condenado. Então não adianta querer me taxar como condenado, porque isso também violaria o princípio da presunção de inocência em sua dimensão externa. Sobre o assunto, pessoal, eu trago para vocês a colação o caso J versus Peru. Renato, o que é isso, caso J versus Peru? Senhores, o nosso objetivo como professor e como doutrinador é sempre acrescentar. E você vai perceber, principalmente se você é nosso ex-aluno, se você já leu o nosso manual, que cada ano a gente vai procurando melhorar. E agora, pessoal, eu trago algo que eu trouxe aí para o manual nesse ano, que são decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pessoal, hoje em dia, já não basta mais conhecer apenas a jurisprudência do STF e do STJ. Você também é obrigado a conhecer a jurisprudência da Corte Interamericana, porque ela reflete a orientação jurisprudencial da Convenção Americana, que, como disse há pouco, tem status normativo supralegal e é fundamental para a compreensão do nosso processo penal. Por isso vocês vão perceber ao longo do curso, ao longo do nosso manual, edição 2017, que vários cases da Corte Interamericana serão trabalhados, exatamente porque refletem uma orientação da Corte quanto à interpretação correta aí da Convenção Americana. Esse caso J é interessante, caso J versus Peru, porque a Corte Interamericana ela acabou responsabilizando o Peru por violação ao estado de inocência. Aliás, pessoal, para quem quiser aprofundar o estudo quanto a esses cases da Corte Interamericana, a obra que eu sugiro a vocês é a obra do professor Giacomoli, sua 4ª ou 5ª edição, Nereu José Giacomoli, uma obra impressionante, de excelente qualidade, que fala exatamente sobre isso, sobre o processo penal lido à luz da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Maravilha? Olha só, por que houve violação ao estado de inocência? Vamos lá. A senhora J ela foi presa durante o cumprimento de uma medida de busca e apreensão. Ela foi processada por terrorismo e associação ao terrorismo em virtude de suposta vinculação com um grupo armado Sendero Luminoso.
ela foi absolvida num primeiro momento e depois ela deixou o território peruano. Só que depois ela acabou sendo condenada pela Corte Suprema, foi submetida a um novo julgamento e acabou decretando aí sua prisão. Na sequência, o caso foi levado à corte, por quê? Pelo seguinte, os distintos pronunciamentos públicos das autoridades estatais sobre a culpabilidade de Jota violaram o estado de inocência, princípio determinante que o Estado não condene, nem mesmo informalmente, emitindo juízo perante a sociedade e contribuindo para formar a opinião pública, pelo menos enquanto não existir decisão judicial condenatória. Para a Corte, a apresentação da imagem da acusada para a imprensa, escrita e televisiva, ocorreu quando ela estava sob absoluto controle do Estado, além de as entrevistas posteriores também terem sido levadas a cabo sob conhecimento e controle do Estado por intermédio de seus funcionários. A Corte acentuou não impedir o estado de inocência que as autoridades estatais mantenham a sociedade informada sobre investigações, mas requer que isso seja feito com a discrição e contextualização necessárias, de tal modo a garantir o estado de inocência. Assim, fazer declarações públicas sem os devidos cuidados sobre processos penais gera na sociedade a crença sobre a culpabilidade do acusado. Pessoal, esse caso é muito legal, por isso que eu trouxe ele para as aulas, incorporei isso às aulas, coloquei também no manual. Por quê? Porque é algo que vem causando problemas aí no nosso processo penal, principalmente por conta da Operação Lava Jato. Tá aí na tela, né, Charles, aquele esquema, isso aí é PowerPoint? Acho que é, né? Um PowerPoint aí, no caso da Lava Jato do Lula, né, pessoal? Volta comigo aqui, Charles, rapidinho. Pessoal, pelo amor de Deus, eu sou professor de processo penal, não quero falar sobre política, não quero falar sobre religião e vou fazer alguma brincadeirinha com futebol, principalmente porque o Jaluca é torcedor da Ponte Preta e o Kleber do Corinthians, né? Então, como bom atleticano, eu vou fazer. Não quero falar sobre política, pessoal, mas não dá para não falar alguma coisa sobre isso, né? Você vê que esse quadro aí, você vê o procurador da República, o Delanhol, né, e falando sobre a figura do Lula. E você vê numa entrevista, né, falando sobre propinocracia, e aí colocando esse quadro, beneficiado, José Dirceu, pessoas próximas, perpetuação, governabilidade corrompida e assim por diante. Pessoal, claramente, e pelo amor de Deus, tá, pessoal, não é falar sobre política, tá? Não estou dizendo que o cara é inocente ou que é culpado. Mas o grande problema é exatamente esse, né? Analisando isso aí, sob a ótica da dimensão externa do princípio da presunção de inocência, claramente nos leva a esse caso J versus Peru. Se o indivíduo é inocente, eu não posso tratá-lo como se fosse condenado durante o processo, gerando esse estigma, né, perante aí a sociedade, como se ele já fosse culpado. Então, quer dizer, sobretudo em se tratando de um ex-presidente, a gente não pode negar à sociedade o direito à informação. É óbvio que a sociedade como um todo, ela tem o direito de saber. Ele foi denunciado por quê? Qual é a denúncia que recai sobre ele? Só que o grande problema é tratá-lo como se fosse culpado, fazendo-o de maneira antecipada. Aliás, não por outro motivo, parece que já há uma ação indenizatória por conta disso e claramente, né, o caso deve chegar às cortes superiores aí para discutir esse tratamento. Quer dizer, não é o problema do cara ser culpado, não é o problema dele ser inocente, não é o problema dele ser condenado amanhã. O problema é a forma que vamos tratar a pessoa durante a tramitação do processo. Na minha humilde opinião, sempre digo isso, eu acho que as informações devem ser divulgadas, porque a sociedade tem interesse, mas deveriam ser sempre divulgadas de maneira imparcial, de maneira isenta, e divulgadas pelo órgão, não por uma pessoa individualizada, até mesmo para essa pessoa não ser beneficiada por conta disso. Maravilha? Colegas, voltamos aqui comigo e a gente retoma o estudo aí do princípio da presunção de inocência,
falando exatamente sobre o quê? Sobre as duas regras fundamentais, estão aí na tela para vocês, que derivam do princípio da presunção de inocência. Então, quando a gente fala sobre o princípio da presunção de inocência, a gente é obrigado a falar de duas regras que dele derivam, que correspondem à dimensão interna do princípio. São elas a regra probatória e a regra de tratamento. Renato, primeira regra, regra probatória, significa o quê? Está aí na tela para vocês. De acordo com a regra probatória, recai sobre a acusação o ônus de comprovar a culpabilidade do acusado, além de qualquer dúvida razoável, e não deste de provar a sua inocência. Meus amigos, se eu sou presumidamente inocente, se eu sou não culpável até o trânsito em julgado, não sou eu que tenho que provar a minha inocência. Pelo contrário, é a acusação que deve provar a minha culpabilidade. Não é esse o momento adequado para falarmos sobre distribuição do ônus da prova no processo penal. Mas por hora saiba isso. Quer dizer, eu sou inocente, então não sou eu que tenho que provar que eu não matei alguém. Na verdade, se eu estou sendo acusado de ter praticado um homicídio, recai sobre a acusação o ônus de comprovar a minha culpabilidade. Se não se desincumbir a contento desse ônus, a consequência é exatamente qual? A minha absolvição, a minha inocência. Legal? Maravilha. Sobre o assunto, aliás, basta passarmos os olhos no Código de Processo Penal que você encontra manifestações dessa regra probatória. Está aí na tela para vocês o artigo 386, que vai dizer o quê? Vejam, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam um crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Colegas, percebam que, para fins de um decreto absolutório, não há necessidade de certeza quanto a uma excludente da ilicitude ou excludente da culpabilidade. Desde que haja fundada dúvida sobre sua existência, é o quanto basta para um decreto absolutório. Renato, nos dá um exemplo? Sim. Briga na balada. Charles, já viu briga na balada? Geralmente 4 horas da manhã, né? Tá 4 horas da manhã, já subiu um certo grau. 4 horas da manhã, se o cara tá até aquele momento só na bebida, é porque também não arrumou coisa melhor para fazer, concorda, Charles? Aí vai arrumar confusão. Geralmente, quando a gente tem briga na balada, qual que é o problema? Um briga de lá, outro briga de cá. Dificilmente você sabe quem deu início à agressão. O cara vai falar, não, ele me bateu primeiro. Aí você fala assim, não, tudo bem, eu vou ouvir testemunhas. Testemunhas também não são muito confiáveis, não são dignas aí de muita confiança. E aí qual é o problema? O juiz ficará sempre na dúvida em relação a qual dos dois teria dado início à agressão e, consequentemente, em relação a qual dos dois teria agido em legítima defesa. Ora, se há uma dúvida e se essa dúvida é fundada quanto à existência de uma excludente da ilicitude, qual é o caminho natural? A absolvição do acusado. Então essa é a regra probatória. É o que diz a doutrina e a própria jurisprudência, ministro Celso de Mello, né? Entre a absolvição de um possível culpado e a condenação de um possível inocente, com qual das opções devemos ficar? Devemos ficar com a primeira opção, né? Eu não posso admitir a condenação de um possível inocente. Por isso mesmo que, além de qualquer dúvida razoável, a acusação deve comprovar a culpabilidade do acusado. Não o fazendo, aplica-se a regra de julgamento do indúbio pro réu. É o que está aí na tela para vocês, né? Ou seja, a regra do indúbio pro réu nada mais é do que isso. O juiz criminal, ele não pode deixar de julgar por não saber como fazê-lo.
É o chamado non liquid. Ele é obrigado a julgar, mas invariavelmente o juiz criminal terá dúvidas de como julgar. Chega ao final do processo, ele tem dúvida quanto à autoria, ele tem dúvida quanto à materialidade. A dúvida sempre milita em favor do acusado. Esse é o indúbio pro réu. Então, diante dessa regra probatória, se não houver prova, além de qualquer dúvida razoável, o caminho natural é a absolvição do acusado. Legal? Senhores, além dessa regra probatória, que está aí exibida na tela para vocês, temos a regra de tratamento. Então, a segunda regra que deriva da presunção de inocência é a regra de tratamento, que está aí exibida para vocês. Renato, o que eu entendo por essa regra de tratamento? Vamos lá? A privação cautelar da liberdade de locomoção, sempre qualificada pela nota da excepcionalidade, somente se justifica em hipóteses estritas, ou seja, a regra é que o acusado permaneça em liberdade durante o processo. A imposição de medidas cautelares pessoais, prisão preventiva ou cautelares diversas da prisão é a exceção. Então essa é a regra de tratamento, quer dizer, o próprio nome já diz tratamento. Se eu sou presumido inocente, se eu sou tido como não culpável pela Constituição, devo ser tratado como tal. Por isso que a regra é que eu permaneça solto, que eu permaneça no gozo de uma liberdade plena durante a persecução penal. Agora, é óbvio, né, pessoal, que nem sempre o acusado pode permanecer no gozo dessa liberdade plena. Então, em hipóteses excepcionais, e desde que apontada pelo magistrado a necessidade, o indivíduo poderá ficar submetido ao cumprimento de medidas cautelares pessoais. E aí, quando me refiro a cautelares pessoais, me refiro não apenas à prisão preventiva, à prisão temporária, mas também às cautelares diversas da prisão dos artigos 319 e 320 do CPP. Então, essa é a famosa regra de tratamento, que é a segunda regra que deriva do princípio da presunção de inocência. Maravilha? Fazemos um breve intervalo com 30 e poucos minutos e voltamos já já para a gente entrar na letra E, limite temporal do princípio da presunção de inocência. Voltamos já já.